E aí, pessoal? Então vamos resolver hoje um exemplo de aplicação da lei de Ampère. Tá? Eu gostaria que vocês voltassem, tá, lá na segunda aula desse capítulo, na parte 2, onde a gente tem um exemplo no qual a gente resolveu o campo magnético criado por um fio longo retilíneo. Tá? Porque a gente vai resolver o mesmo problema agora, só que aplicando a lei de Ampère. E você vai ver como que é muito mais fácil nessa situação. Ó. Então, o campo magnético nas vizinhanças de um fio longo retilíneo percorrido por uma corrente. Então, o campo magnético tem o mesmo módulo em todos os pontos situados a uma distância r do fio, ou seja, possui simetria cilíndrica em relação ao fio. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o dedão no sentido da corrente, ele está saindo do monitor. Tá? Então, o sentido de giro vai dar no sentido anti-horário. Tá? Coloque a mão de vocês, e vocês vão ver aqui, ó, o sentido de giro no caso do campo magnético, ó, girando aqui em todos os pontos, ele vai estar nessa direção ao redor do fio, tá? Porque o fio está aqui, ó, está saindo da tela, tá? Então você tem um campo magnético circular ao redor. Perceba que o ds está aqui, que é o pedacinho do elemento de comprimento desse caminho aqui, né? E que é essa curva amperiana, e o B está tangente. Tá? Perceba que o ângulo θ, quando os dois estão paralelos, o ângulo θ entre os dois é zero. Então a gente sabe que a integral de B ds pode ser escrito, como aqui é um produto escalar, eu posso escrever como B cosseno do ângulo entre os dois vezes o ds. Sempre que é um produto escalar, eu posso escrever dessa forma aqui. Tá? Vamos calcular primeiro essa parte da integral. Então, cosseno de θ vai ser cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, sai da integral, fica a integral de ds. O que é a integral de ds? É o próprio comprimento dessa curva amperiana. Qual que é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Então, agora, basta eu igualar com μ0i, que é o lado direito da lei de Ampère. Então, a gente vai ficar B, que multiplica 2πr, é igual a μ0i. Logo, qual que é o campo magnético? μ0i sobre 2πr, fora de um fio retilíneo. Tá? Depois voltem lá na aula 2, que tem o primeiro exemplo de aplicação da equação do campo magnético e ver como que a gente resolveu esse exemplo sem a lei de Ampère. Você vai ver que foi muito mais complicado. Tá? Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.